Opa, bom, hoje daqui vamos com uma nova obra para vocês, ou não tão assim. Mas antes que a gente possa estar dando o foco inicial ao vídeo, eu aqui tenho um recado importante para vocês, pois se você é um adolescente de 16 anos ou mais e ainda esteja procurando uma forma de estar conseguindo ganhar um dinheiro extra na internet, eu tenho uma grande novidade para estar compartilhando a vocês. Este é o método chamado OPDI. É isso, é um método totalmente novo e que muitas pessoas estão escondendo isso de você. E não se trata de cassino ou robozinho e entre outras coisas. É algo totalmente simples e novo. Se você ficou curioso para saber mais, confira então o primeiro link no comentário fixado, pois lá você encontrará um link para estar entrando em contato. E além do mais, você poderá estar tirando dúvidas e assistindo o vídeo explicando sobre o método. E você vai deixar essa oportunidade escapar? E além do mais, talvez essa aqui seja a única vez que vocês estarão escutando sobre esse novo método chamado OPDI. Claro, tudo no primeiro link no comentário fixado. Então partiu para o foco principal. Mas a nossa história já inicia com o nosso protagonista pensando que a luz no fim do túnel era real. Mas em sua imaginação, nosso protagonista nunca tinha pensado que isto era real. Mas para entender a situação de como nosso prota parou aqui, precisamos voltar um pouco. Em seu quarto do palácio, nosso protagonista ficava lá sozinho, enquanto ficava olhando para a cidade sua. No entanto, após olhar um pouco a cidade, ele deita em sua cama para dormir. Mas foi ali que ele percebe que foi assassinado ou envenenado, pois nosso protagonista não conseguia abrir seus olhos. Ele olhava para um lado e para o outro, e percebia que não tinha chance de sobreviver. Por ter um título de rei, ele bate as botas ali, fechando os olhos. Nosso meninão não consegue ver mais nada, mas uma luz começa a surgir naquela escuridão. Aquilo era a tal luz fim do túnel. Mas ele do nada escuta uma voz de umas pessoas dizendo que o moleque nasceu, e ele era um moleque. Gray, neste momento, via tudo embaçado, mas minutos depois, ele acaba percebendo essas duas pessoas na sua frente. Ele neste momento não consegue lidar com isso. Ele percebe que a coisa que aconteceu agora há pouco não era uma coisa normal. Ele tenta falar umas coisas, mas nada saía. No entanto, olhando para o lado, ele percebe que agora não estava em seu quarto. Ele viu as botas e percebia que estava dentro de uma cabana. Minutos depois, nosso protagonista percebe que agora ele reencarnou. Mas assim semanas se passaram. Alice e Ryan, estes são seus pais, que cuidam de nosso protagonista. No entanto, ele aqui agora como reencarnou num novo corpo, ele tenta conseguir controlar seu corpo. Mas sempre que tenta, ele consegue encher essa coisa por trás, fazendo que sua mãe trocasse isso todas as vezes. Mas ele precisava estar melhorando os seus movimentos neste corpo. Mas ele percebe que conseguiu reencarnar em uma época onde que os humanos não eram tão desenvolvidos, mas as pessoas andavam com arma pela cidade, deixando nosso protagonista feliz com isso. Mas nosso protagonista neste momento só conheceu as pequenas áreas deste lugar, ele não tem conhecimento deste mundo. Enquanto ficava pensando o que faria, o seu pai chega perto de si, agarrando ele acaba levantando o nosso protagonista e jogando para cima. A mãe do moleque brota do fundo, pretendendo parar isso, mas como não quis, ele começa a girar o trem igual um peão. Após girar e girar, ele bate sem querer a perna do moleque na porta. Isto faz que a mãe do moleque espancasse um pouco o cara. Mas Alice utiliza em nosso protagonista uma habilidade de cura. Ficando surpreso com isso, ele percebe que terá que estar aprendendo muito mais sobre esse mundo. Mas para conhecer mais sobre este lugar, nosso protagonista engatilha por algum canto, mas ele dá de cara com o espelho, aonde que percebemos que no futuro próximo ele pode encostar em qualquer canto com um carrinho, que ele conquistará várias delas. Mas ele deixa isso ao lado, pois neste momento ele precisará estar botando um plano em prática. Mas para isso ele precisará fazer que sua mãe moscasse um pouco. Assim ela bota o moleque para dormir. Porém, após fazer isso, ele acaba meio que engatilhando para um outro canto. Arthur, neste momento, pega alguns livros e ali ele começa a ler. Nosso prota percebe que conseguiu nascer em um reino chamado de Cat. Entre esse reino, há vários, os dos elfos e de outros aí. Mas o que nosso protagonista quer mais saber era de outra parada aí. Uma delas era sobre o que era magia. Neste mundo, eles utilizam mana para poder controlar os elementos, mas em seu mundo passado, nosso protagonista utilizava aqui para estar reforçando seu corpo, para que a pessoa possa se tornar o mais forte. Mas mana é diferente de ki, pois mana tem em todos os lugares, todas as pessoas podem utilizar a mana, mas tem uns azarados que não. Entre 100, uma pessoa terá o azar de não conseguir controlar a mana, mas para não conseguir utilizar magia, a pessoa lá tem que ter uma genética ruim. Mas a mana se utiliza em duas formas.
forma. A primeira é utilizando o Ki em volta de si, com a mana ao seu redor sugada. A pessoa faz que seu corpo se torne mais resistente. Só que os conjuradores utilizam a mana ao redor também para estar mandando aquela magia que tem dentro de si e ao do redor para fora. A sua mãe tem um poder específico lá, que ela pode estar utilizando a magia ao seu redor para estar curando as pessoas, ou utilizando aquilo em outra forma. Mas cansado de estar aprendendo, nosso protagonista queria botar em prática algo. E isto era um núcleo. Para criar um núcleo, era necessário cultivar um pouquinho. Cultivando, você consegue criar um núcleo. Enquanto eu tentava, a mãe do moleque simplesmente brota por trás e impede que nosso protagonista prossiga com aquilo. Mais 2 anos se passam. Aqui podemos ver o nosso Arthur. Este, nesse momento, estava basicamente aprendendo a como estar utilizando esgrima. Mas já por trás, já estava lá ela. Ela não gostou da ideia de ensinar o nosso protagonista esgrima. Por ser novo demais, a mãe do Arthur não permitia que ele estivesse aprendendo esgrima tão cedo assim. Não podendo, ela simplesmente leva o moleque até aquela vila de antes. No entanto, ele agora não tem mais interesse nessas armas gigantes. Mas em si, o nosso menino Arthur gostaria de ter algumas adagas, mas o que mais interessa a mãe do Arthur é que ele não gosta de estar aproveitando a juventude para brincar, em sim para estudar. Mas após estudar um milésimo de segundo ali, nós podemos ver já nosso pequeno Arthur por cima de um banco. O que motivou a subir em cima do banco foi simplesmente para estar olhando um cara que tentava utilizar uma magia, mas tentando a sorte, ele consegue levantar essas pedrinhas. No entanto, não por muito tempo, fazendo elas cair no chão. Ele percebe a presença de nosso prota de longe observando ele, fazendo um sinal de joinha pro cara. Mas isso faz nosso protagonista ficar desmotivado com a força de nosso prota. Mas ignorando tudo isso, ele começa a lançar uns chutes a direção nenhuma, fazendo que sua motivação acaba indo para água abaixo. Vendo que esse cara não tem potencial coisa alguma, esse simplesmente pensava em voltar, mas ele começa a perceber que a altura deste banco era alta demais. O tamanho do moleque simplesmente agarra ele. Agora voltando para um quarto, nosso protagonista passa de frente pela biblioteca. E isto chama mais a sua atenção do que qualquer coisa. Ele queria estar vendo algumas coisas, mas a mãe dele não permitiu. O moleque já sabia que não conseguiria estar lendo os livros no modo fácil, então ele apela para o modo fogo. Quem não recusaria não deixar ele ler um livro. E isso motiva a mãe dele deixar. Então assim, ele lê algumas coisas. Mas parado na porta, essa pensa que nosso protagonista era diferente dos outros moleques. Esse não ficava lá de fora comendo terra. Em si ficava lendo algumas paradas. Mas ela acaba saindo, pois ela escutou um barulho de alguma coisa quebrando lá fora. Isto era literalmente uma árvore sendo quebrada novamente pelo pai do moleque. Ela saía, mas saindo, nosso protagonista tenta fazer o seu núcleo se ativo novamente por fora. Ela dá uma bronca no pai do moleque. Mas aqui descobrimos que nosso protagonista, nesses 2 anos, ficou tentando cultivar para estar ativando seu núcleo. Ele percebia que para uma célula daquele núcleo se movia lentamente. E isto demoraria anos, caso a pessoa não cultivasse como o nosso protagonista está cultivando aqui. Enquanto chegava perto do pai do moleque para estar dando algo para que ele possa tomar, eles acabam percebendo uma explosão, nada pequeno, saindo de dentro de sua casa, deixando que o pai de nosso protagonista, mas a mãe do moleque, bastante preocupado com ele, pois ele estava lá dentro do meio daquela bagunça. O pai de nosso protagonista, quando percebe que rolou uma explosão com o nosso prota lá dentro, ele simplesmente tenta correr lá para estar ajudando, mas ele percebeu que era tarde, pois por cima daquilo tudo, nosso protagonista andava por aquilo. Ele neste momento estava intacto, deixando que o pai dele, mas a mãe dele, ficasse menos despreocupado com o moleque. Mas andando por aqueles estragos, ele pensa que um raio caiu na casa, mas na real foi o moleque destruindo aquilo. Porém, o tempo passa. Minutos depois, podemos ver nosso protagonista lendo algumas coisas. Agora, nosso protagonista não estava sozinho aprendendo as coisas. Seu pai estava ensinando a ele a como lutar, ensinava como estar utilizando a magia. Já o pai dele não só ensinava esgrima, ele ensinava o moleque a fazer o exercício básico, 10 km, 2 abdominais e 3 agachamentos. Com isso, nosso protagonista se tornará em um Arthurzinho apelão no futuro. Mas nosso protagonista viu o tempo voando. Agora ele tem 3 anos. Como presente de aniversário, nosso protagonista ganha de seu pai uma espada de madeira. Mas com a espada de madeira em mão, o pai do moleque pede para que o moleque simplesmente atacasse ele. Ele, sem motivo algum, aceita estar lutando contra o pai do moleque. Porém, para a luta começar de verdade, nosso protagonista começa a fazer alguns ataques. Porém, a luta era para estar lutando com um humano. O pai de nosso protagonista utilizava o gaveto com um pouquinho de mana imbuído naquilo. Nosso prota, vendo que poderia estar utilizando mana, ele para. Aqui, ele começa a cultivar um pouquinho de mana em sua espada. Minutos depois de cultivar um pouquinho, ele simplesmente lasca aquela espada em seu pai.
aquele pequeno graveto acaba sendo partido em meio. Mas depois de quebrar o graveto do pai do moleque, ele simplesmente volta a cultivar. No entanto, neste mundo existe magia, e também existe a cor do nível da magia. Existe a cor preta, que é o nível mais baixo e é o mais forte. O mais forte é o branco, mas para chegar no branco, o moleque terá que passar por alguns desafios na vida aí para chegar até lá. Porém, enquanto estava descobrindo que a cor de sua mana for mais branca, você é mais forte, a mãe do moleque simplesmente começa a chamar por ele do fundo. O motivo de chamar era para que ele pudesse estar indo até a mesa de comer, para poder encher o bucho. Enquanto comia, ele comia aquilo com raiva, pois o moleque simplesmente queria estar estudando, mas o pai do Arthur simplesmente queria que ele aprendesse logo a utilizar magia, e esse teve a brilhante ideia de contratar um professor para ele. Mas no meio daquela mesa ali, começa a rolar uma guerra dos legumes e dos vegetais. No entanto, quem vence nessa brincadeira é o leitor. Porém, após essa pequena guerra, nosso protagonista vai para o seu quarto, pois já estava bastante à noite. Lá no seu quarto à noite, nosso protagonista começa a perceber umas coisas, que sozinho nessa viagem será um perigo. Então parece que ele pede para que os pais do moleque seguissem ele. Após concordar com isso, no outro dia eles acabam se encontrando com a equipe que estará levando ele em segurança até uma próxima cidade segura aí, para que nosso protagonista possa ter seu primeiro professor. Porém, já chegando no seu grupo lá, eles acabam meio que recebendo o nosso Arthur, mas já a nossa Milf acaba recebendo ele de um jeito melhor. Porém, por trás lá já aparece esse, o cara da lança. Esse percebe que nosso protagonista era um pouco mais diferente do que o pai de nosso prota. Só que no meio desse grupo todo, só tinha um lá que era o mais de boa. Este era o Bruto, cara. Era literalmente um cachorrinho humano. Mas nosso Thunderwalker simplesmente bota o moleque no chão. No entanto, entre eles, havia uma lá, que esta era a única que estava de fundo. Uma das melhores personagens dessa obra. Esta simplesmente estava de fundo só observando tudo isso acontecendo. Mas nosso prota, como um bom cavaleiro, ele simplesmente cola nela. Mas ela não quis papo nenhum. Porém, aparece outra igualzinha mesmo. Mas eles precisavam estar partindo, pois ficar parado aqui não será seu foco. Mas na viagem aí, eles acabam encontrando alguns oponentes. Porém, o seu grupo eliminou aquilo tudo. Após então parar um pouco na noite, eles acabam sentando em um canto para estar descansando. Mas Ellie, vulgo a nossa gêmea da nossa melhor personagem, bota do lado de nosso prota e disse a ele que ele basicamente é o primeiro cara mais novo do mundo a estar desbloqueando o noob. Mas para o nosso vermelhinho, isso era papo furado. Este se levanta, mas em seguida ele pede uma coisa para fazer com o nosso prota. Este era basicamente lutar entre si para ver quem era o mais forte no mano a mano. Um moleque de 8 anos ou um cara que já bate na casa dos 40. Mas ninguém liga para isso, eles aceitam. Eles se preparam. Por nosso protagonista ter uma baita afinidade por espada, ele segura aquilo bem firme. Isto já dá um pequeno medo em nosso vermelhinho. Imbuindo aquilo com mana, o nosso protagonista mais o cara vão pra cima de um dos outros. Ali, onda de choque acaba surgindo, mas manda o lança para trás. Mas por ser um cara da casa do 40, por ter mandado um moleque de 8 anos para trás, um dos grandão lá aparece e lasca um tapa na sua cabeça. Após isso, ambos acabam seguindo seu rumo, pois a mãe do moleque acaba chegando perto dele para estar utilizando a cura no Arthur. Mas ali, aquele lança percebe que nosso protagonista não era um moleque comum, pois ele estava conseguindo aprender as habilidades igualzinha do pai do moleque. Porém, para não ser pego, ele fala que leu aquilo tudo em um livro. Mas nosso vermelhinho não estava nem aí para isso. Ele queria aprender a habilidade de nosso prota. Mas após dizer não, eles acabam seguindo o caminho. Em uma cachoeira, eles param para tomar um banho, mas ali, nossa vulga melhor personagem entrega ao nosso protagonista uma pequena peixeira. Após isso, vemos eles dentro da carroça. Eles acabam indo para um certo rumo, o rumo ideal onde que eles queriam estar indo. Mas ali dentro, o nosso prota percebe que sua mãe estava basicamente fraca, mas mesmo assim, ela disse que estava de boas. Como estava de boas, eles poderiam estar seguindo em frente. No entanto, nosso prota neste momento estava lendo algumas coisas. Mas lendo ali, nosso protagonista percebe que alguém estava encarando ele. Mas ele ignora essa pessoa. Porém, enquanto ficava lendo do seu livro, eles recebem um ataque de algo vindo da montanha. Eles percebem que isto eram ladrões das montanhas. As flechas que foram na sua direção acabam meio que indo pro brejo, pois nossa Ranju simplesmente utiliza sua magia de vento, lançando aquilo para longe. Após lançar tudo para longe, ele sai da carroça. Nosso prota fica lá dentro, mas com sua mãe. Porém, seus oponentes ideal
acabou surgindo no topo da montanha. Este é o líder desses bandidos. Mas enquanto aquela coisa aparece, nosso protagonista queria já pegar na sua peixeira que ganhou para fazer a Tramontina. No entanto, sua mãe ao lado percebe que nosso prota estava com medo. Para isso, ela protege o nosso protagonista. No entanto, de longe, havia um dos figurantes. Aquele figura lançou a flecha na direção da carroça de nosso prota. Antes que aquilo possa acertar ele, o pai do nosso protagonista utiliza uma magia de terra, fazendo um escudo gigante aí para estar protegendo ele. Mas mesmo com esse escudo gigante, uma das flechas acaba escapando. Aquilo foi na direção da carroça, mas nossa Ângela aparece novamente. Ela protege o nosso protagonista, enquanto ela protege o nosso protege. E a carruagem, do lado de fora podemos ver o pai de nosso protagonista. Ele catava cada um de figurantes que mostrava na sua frente. No entanto, brincando com alguns, um acaba sobrevivendo. Este tenta a sorte, mas por trás aparece um lançando a flecha nesse bicho. Só que de todos os caras, o que tá mais se sobressaindo era ela. Ela caçava cada bicho que mostrava. Mas na carroça podemos ver o nosso protagonista numa boa. No entanto, eles acabam percebendo que algo caiu do seu lado, pois a carroça acabou quebrando. Minutos depois, percebemos que aquilo lá foi o pai do nosso protagonista. Mas quem fez o estrago nesse cara foi aquele boca de sacola. Porém, nosso protagonista começa a perceber que a mãe do moleque não estava de boa, ela não estava conseguindo curar o cara. Neste momento, nosso Arthur percebe que eles não estariam de boa assim, mas o pai de nosso protagonista pede para que ele chegasse um pouco mais perto. Chegando, ele pede para que o nosso protagonista pegasse ela e fugisse deste lugar um pouco seguro, pois eles ficariam para trás cuidando desses figuras. Já que então o pai do nosso protagonista foi curado um pouco ali, ele se levanta. Ele tenta cuidar dos caras que estavam moscando na frente deles. Enquanto cuidava daqueles caras, nosso protagonista agarra no braço de sua mãe. Ali ele começa a correr, correndo. Um dos figuras já brota de seu lado, tentando a sorte, mas o nosso lança aparece num ótimo momento e segura aquilo. Enquanto corria por ali, eles acabam percebendo que alguém estava querendo utilizar uma flecha em sua direção, mas com sua espada de madeira, ele acaba lançando aquela flecha que iria pegar nele um pouco para longe. Para acabar com esse bicho, a nossa Ellie simplesmente lasca uma flecha na sua cara, e ela pede para que ele pudesse correr. Ele faz isso, correndo por aí. Nosso protagonista percebe que, correndo ali, havia uma pessoa faltando nesse grupo de bandidos. O Boca de Sacola estava lutando contra o pai de nosso protagonista. Outros estavam lidando com outros grupos da sua equipe, mas ali faltava um. Este era o mago. Minutos depois, o mago aparece em cima de um topo de uma montanha. O Boca de Sacola pede para que esse mago matasse geral que moscava aqui. Para isso, ele utilizava o seu elemento d'água. Com aquilo em mão, ele acaba lançando aquilo na direção de nosso protagonista. Nosso protagonista, vendo que não conseguiria estar desviando dessa brincadeira, ele simplesmente acaba pegando a mãe de nosso protagonista e jogando para longe. Agora, ele fica de frente com essa magia toda. Nosso prota fica de olho o que faria. Ele é acertado em cheio, ou não, pois ele, segurando na quina da montanha, estava para cair, mas ali, pensando no que faria para subir de volta, pois ele sem querer amarrou uma fita no pé do cara que utilizou aquela magia de água no nosso protagonista. O bicho tentou subir, mas ele acaba caindo. Os dois ali caem no chão, mas enquanto caía, a mãe de nosso protagonista não queria que isso acontecesse. Ela tentou ajudar, mas não teve sorte. Um que utilizava a terra tentava a sorte também, mas não conseguiu pegar o nosso protagonista. Agora ambos ali caem direto no chão, mas caindo, nosso protagonista tem a lembrança de sua vida passada. Lá em sua vida passada, ele não teve a sorte de nascer em uma família como ele nasceu agora. Ele até daria tudo para voltar à sua família atual. Enquanto pensava que isso seria um sonho, ele acaba meio que acordando no fim da montanha. Lá no fim da montanha, nosso protagonista tentava abrir os olhos. Ele só via que sobreviveu, mas saiu com algumas coisas quebradas ali. Só que olhando ao lado, ele acaba vendo o mago de água. O bicho só estava o pó. Porém, nosso protagonista se pergunta como é que sobreviveu nessa brincadeira. Mas por ter algumas comidas ao lado, ele tenta se rastejar para pegar aquilo para comer. Comendo, ele fica melhor agora. Mas mesmo assim ele não conseguia estar se levantando, dormindo e voltando a ver. Ele acaba meio que pensando que era hora de se levantar, não querendo, mas ele levanta à força. Pegando sua mochila, ele pega sua faca também que estava grudada na perna do cara. Após pegar isso, ele acaba andando em uma direção única. Mas enquanto começava a caminhar ali, nosso protagonista escuta uma voz. Ao escutar essa voz, nosso prota pensa que aquele cara que estava só o pó no chão, foi ele que falou. Mas ele começa a testar se era aquilo mesmo. Ele vê que não era. Como não era aquilo, nosso
nosso protagonista simplesmente anda em uma direção única. Só que neste momento, ele acaba sentindo uma pressão boa chegando em nosso protagonista, mas ele tem uma pequena visão sobre algo. Aquilo mostrava uma caverna que poderia estar entrando. Confuso do que era isto, nosso protagonista ignora tudo que acabou de acontecer, pois nesse momento ele segue caminho. Porém, ele escuta um barulho de um rio por perto, e ele via que estava há dias sem tomar aquele banho. Ele então pula direto no banho. Aqui, depois de tomar esse banho de qualidade, ele começa a andar. Ele percebe que está melhor, só não está como antes. E agora ele tem comida o suficiente para andar. Mas de novo, aquela voz aparece. Mas aquilo diz ao nosso Arthur para que ele pudesse encontrar essa coisa que falava com o Arthur. Por não saber quem era que estava falando com o nosso Arthur, ele simplesmente confunde a pedra com a coisa que estava falando com o nosso protagonista. Ele acaba dizendo que não era essa pedra, em sim algo que estava dentro da caverna. Ele então precisará estar entrando dentro desta caverna. Ele, sem saber como era para estar entrando, ele entra. Só que ele vê o tamanho da altura que ele precisará estar descendo. Ele pensa em voltar, mas ele arrisca. Porém, ele pisa em uma pedra bamba. Isto faz que nosso protagonista caia de cara no chão. Após cair de cara no chão, nosso protagonista se levanta. Mas ao se levantar, ele tranca tudo. Aqui, ele não passava mais nem Wi-Fi, pois na sua frente ele vê esse monstro gigante. Silver, vulgo nosso dragão aqui, pede para que nosso protagonista comesse alguma coisa de seu lado ali. Ela tinha coisa preparada para que nosso porta pudesse estar se recuperando, mas nosso porta fica mais surpreso com esse dragão e essa coisa falando com o nosso meninão. Mas ignorando isso tudo, ele vai até a fruta. Chegando perto, ele acaba pegando isso. Ele acaba embalando tudo, mas Silvia brota por trás dele e diz que essa fruta não era boa, a outra sim. Ele leva um susto com isso, mas acaba se acostumando. Sentando ao seu lado, ele pergunta seu nome. Esse dragão simplesmente responde que era a Sylvie. Após saber seu nome, nosso protagonista queria saber o que ela faria aqui e por que está ferida e qual seria seu CPF. Mas nossa Sylvie só simplesmente responde que eles estão entre o reino Elinor e a clareira da besta. E a outra pergunta lá, ela responde também que ela está sozinha neste momento, pois não tem ninguém ao seu lado. O CPF, ela fica devendo, mas ali ela mostra o ferido que acabou de rolar com ela, de um dos seus inimigos. No entanto, ela acaba sentando em seu trono. Ela aqui estaria voltando a dormir. Porém, antes que ela fosse dormir, ela diz ao nosso protagonista que sua família estava tudo de boa. Assim, quando o Arthur escuta isso, ele fica muito mais tranquilo. Agora, ele poderia estar ficando aqui no mais de boa. Assim, após ela dizer que sua família estava tudo de boa, nosso protagonista concorda em ficar com ela ali um pouco. Assim, uma semana se passa. Nosso protagonista aqui está mais confortável ao lado dela. Só que ele ainda queria se vingar daqueles bandidos que tentaram a sorte em capturar a sua família. No entanto, nossa Sylvia não gostou da ideia de nosso protagonista ficar com raiva, pois raiva ela vê que não levava ao lugar algum. Ela dá um peteleca em nosso protagonista, fazendo ele voar para trás, mas ali ele entende o que ela queria dizer ao nosso protagonista. Mas ela percebe que nosso protagonista nessa idade já consegue estar utilizando magia, coisa rara para um moleque desse tamanho. Mas ela pede para que nosso protagonista então aprendesse uma nova coisa. Essa nova coisa que ele estaria aprendendo neste momento, ela está utilizando magia enquanto se movimentava. Ele terá que cultivar enquanto andava. Para isso, nosso protagonista ficou ansioso para estar aprendendo isso. Após um tempo, nosso protagonista conseguiu fazer aquilo enquanto ele estava treinando sua nova cultivação. De fundo, a nossa Sylvia fazia algum tipo de portal. É isso, ele tenta chegar perto da Sylvia para que pelo menos ele possa estar ajudando ela a se levantar, mas ele não estava conseguindo, mas usando sua força toda. Ele vira ela, porém ao virar, ele percebeu que a ferida dela abriu mais. Aquilo ficou pior. Mas ele viu que por trás um portal apareceu. Aquele portal que apareceu aqui era para levar o nosso protagonista para fora dessa caverna, onde que poderá estar se encontrando com sua família. Mas antes que nosso protagonista possa sair deste lugar, a Sylvia acaba meio que se transformando em sua forma verdadeira, a sua forma dragônica. Ela acaba meio que se despedindo de nosso protagonista, mas nosso protagonista não queria se despedir da Sylvia tão cedo. Mas ela, antes que faça nosso protagonista sumir dessa dimensão, ela dá ao nosso protagonista um ovo. Ao lado daquele ovo, nosso protagonista também segura a pena dela. Aquela pena servirá para que nosso protagonista esconda a marca que, após fazer o pacto com a nova Sylvia que estará nascendo, aquilo lá servirá para estar escondendo a marca. Mas o hacker ainda não foi instalado. Para isso, ela acaba meio que fazendo que o hacker seja instalado em nosso protagonista. Tocando em sua barriga, ele começa a sentir o hacker vindo. Só que neste mesmo lugar, aparece outro bicho que era literalmente parecido com a Sylvia. Porém, para não
interromper o que a Silva queria falar, a Silva simplesmente parar o tempo. Ela via que não conseguiria manter o tempo parado por muito tempo. Então para isso ela começa a falar então ao nosso protagonista que ela só não mandou o nosso prota ao seu mundo original, pois queria alguém ao seu lado. Ela pede uma única coisa ao nosso protagonista, que chamasse ela de vovó. Nosso prota, que nem sequer quis recusar, faz isso. Ele, após se despedir da nossa Sylvie, ele sai por aquele portal. Triste da vida, ele acorda minutos depois no meio da floresta. Confuso de onde que estava, ele acaba escutando uma voz vindo em sua cabeça. Isto era a Sylvie, que deixou um recado ao nosso protagonista. Um dos recados principais era que ela passou seu hacker ao nosso protagonista. O moleque tá tunado, mas aqui ela não tinha muito tempo. Então assim ela se despede de Rei Grey, deixando o nosso protagonista bastante surpreso, pois ela sabia o seu nome verdadeiro. Já que nosso protagonista se despediu bem firmemente da nossa Sylvie, nosso prota pega o seu ovo, segurando o seu ovo na mão, ele começa a pular por essas árvores. Agora no meio dessa floresta, podemos ver ele pulando igual um macaco, mas do nada ele escuta um barulho. Querendo ver o que é isso mais de perto, ele acaba vendo a carruagem, mas ele viu um montinho de figuras abaixo. Um deles dizia que elfos no mercado negro vale uma grana boa, mas nosso prota de fundo escutava isso. Nosso prota tem uma regra, que quando encontra vendedores de escravos, ele não perdoa. Ele sempre utiliza seu poder total para dar uns tratos bonitos nesses bichos. Como os outros e como esses bichos feios abaixo, ele então faz isso. Agarrando essas árvores, ele começa a bolar um plano, pois ele simplesmente não poderá estar entrando no meio daqueles caras. Os cachorros lá abaixo eram perigosos. Para isso ele pega uma fruta, jogando em um canto, chama a atenção de alguns bichos. Agora que mandou os bichos para trás, ele conseguiu fazer que uma figura brotasse ali também. Botando o hacker na mão, ele desce. Lá, ele ficava observando o que estava rolando, mas só percebe algo acontecendo em seu pescoço. Mandando esse bicho de F, ele acaba pegando sua adaga que estava com ele. Ele até agradece, como gente boa, mas como comida, ele dá para os cachorros se alimentar. Após isso, ele continua com sua caça. Mas um dia você é a caça, outro dia você é caçado, pois nosso Arthur tentou a sorte em capotar o último cara que sobreviveu. Mas o cara que sobreviveu era o mais forte. Lançando a sua adaga com o hack na mão, ele defende facilmente. Ele só não defende, como também agarra o nosso protagonista pelos pés. Ali, ele poderia estar fazendo o que quiser agora com o moleque, mas ele quis moscar. Nosso prota utiliza a magia de fogo, queimando a sua mão, soltando o moleque. O nosso Arthur simplesmente brota por trás deles, lascando sua peixeira em sua cara. Após limpar o mais forte, ele vai para o último que sobrou e faz um limpa nele também. Mas ao mandar de F todos esses caras que vendem escravo, nosso protagonista olha o que tinha lá dentro da carroça. Abrindo o que tinha tudo lá, ele retira de um saco a elfa, vulga nossa Tess. Já que ele salvou ela, ele simplesmente fala assim, ele vai para um rumo e ela vai para o outro. Só que a nossa Tess não sabia como estava voltando ao seu reino novamente. Mais perdido do que cego no tiroteio, nosso protagonista via que se ela ficasse sozinha novamente, ela seria capturada novamente. Para isso, nosso protagonista se prepara, fazendo o que era o básico para poder fazer essa viagem. Ele segue caminho. No caminho, eles acabam encontrando uns bichinhos fofos. O Arthur nesse momento queria embalar isso, mas Tess queria pegar para criar. Mas nosso protagonista não deixa. Embalando isso, ele segue caminho. Mas no caminho da ida para o reino da Tess, ele acaba sentindo a dor do seu novo bicho que ele estava tentando domar dentro do ovo. Só que para esse momento, nosso protagonista não poderia estar emitindo sequer uma fraqueza alguma. Ele não queria que a Tess percebesse que nosso meninão estava tremendo de dor. Mas nosso prota no caminho só descobre que a vida não era só lutar. Ele sabia que essa Tess era na real uma princesa de um reino aí. E este motiva o nosso protagonista a encontrar o lugar ideal para deixar ela e voltar-se aonde que sua família estava. Mas após andar horas e horas, a nossa Tess finalmente consegue encontrar uma coisa. Isto era a árvore onde que elas poderiam estar entrando em seu reino. Ela fica feliz, ouve uma luz surgindo de uma árvore. Nosso prota só fica confuso, mas o Arthur via a Tess abrindo a árvore. Logo após isso, um portal aparece na sua frente. Ela convida para que ele pudesse estar indo junto com ela. Ele, neste momento, pensava em estar recusando, mas ele entra. Entrando lá dentro, ele cai de cara no chão, mas se levantando, ele fica surpreso com o tamanho do lugar onde que ele está agora. No entanto, as pessoas deste lugar começam a suspeitar de nosso protagonista. Ele era um humano ao lado da princesa desse reino. Só que minutos depois, luz surge na sua frente. Aqueles eram os guarda real. Só que nosso protagonista ainda não sabia que ela era uma princesa. Neste momento, nosso prota fica confuso, mas ele só via a mãe e o pai da Tess aparecendo de dentro de uma carroça para estar se encontrando com ela. Mas dentre aqueles, havia o vovô dela, Vairo. De longe, ele já começa a perceber tudo o que estava acontecendo,
mas ele simplesmente empurra ela para estar se encontrando com sua família. Agora que conseguiu fazer que ambos se reunissem, nosso protagonista poderia estar voltando, mas os pais dela diz que ele poderia estar ficando, pois eles precisariam estar sabendo o que acabou de acontecer com ela. Assim então, a Tess leva o nosso protagonista para dentro do castelo. Entrando, ele acaba percebendo que ele neste momento se enfiou em uma baita enrascada. No entanto, ali aparecem várias empregadas dela. Elas estariam guiando o nosso protagonista até o seu quarto, mas o moleque queria simplesmente estar explicando a eles o que acabou de acontecer com a Tess. Assim, eles se reúnem em um canto. Lá, ele começa a contar a história de tudo que acabou de rolar. Mas o que o Viron queria saber neste momento era o que ele fez para estar deixando a Tess e estar escapando. Ele era um moleque desse tamanho. Eles pensavam que o moleque não tinha hack. Para isso, um dos guardas queria tentar a sorte, só que Viron simplesmente botam a aura, fazendo que ele volte ao seu lugar. Mas se eles vão ou não acreditar na história que nosso protagonista contou a eles sobre o que aconteceu com a Tess, fica com eles. Mas neste momento, nosso Arthur quer simplesmente saber se vai estar conseguindo voltar à sua família. Só que o pai da nossa Tess simplesmente diz que ele fez um favor a ele, e devido a isso, ele deve um favor ao nosso protagonista. Ele deixará o nosso protagonista passar uns dias aqui, até o portal ser aberto. Este portal leva a pessoa que está no reino dos elfos à vila dos humanos. Mas caso ele queira voltar de carroça, ele terá um guarda ao seu lado para estar guiando ele até o reino dos humanos. Recusando a ideia, nosso protagonista simplesmente fica ali. Ele então recebe um quarto como hóspede. Só que por ter ficado uns dias sem tomar um banho de qualidade, ele simplesmente vai lá. Ele tomou uma ducha, mas enquanto tomava aquele banho, ele começa a sentir o hack batendo. Para isso ele vai para um canto. Lá ele começa a cultivar aquele ovo seu. Cultivando, ele vê uma pessoa batendo na porta. Este era a Tess. Ela estava preocupada com o nosso protagonista, pois ele simplesmente estaria indo embora e deixando ela no vácuo. E além do mais, nosso protagonista foi seu primeiro amigo dela. Nosso prota percebe que esta era uma princesa chorona. Para isso ele pede para que ela guiasse ele a um lugar interessante para que pudesse visitar. Ela faz isso. Ela leva o nosso Arthur a um campo, onde que lá ele acaba meio que ficando de boca aberta com uma luz que ela pega do chão. Aquela luz acaba caindo em sua mão. Enquanto mostrava com a luz, ele sentia algo chegando perto de si. Para isso, ele protege a Tess e ao mesmo tempo pega aquilo que foi em sua direção e tenta fazer um contra-ataque. Mas quem lançou isso foi literalmente o Viron. Neste momento, Arthur pergunta a Viron do porquê ele lascou uma faca na direção da Tess, mas ele simplesmente pede para olhar o que segurava. Mas nossa Tess simplesmente pede para que seu avô parasse de encher o saco. No entanto, esse velho veio até aqui para estar resolvendo as paradas, pois anos e anos ele sempre encontrava um cara que conseguisse pelo menos prever um movimento seu. E ele conseguiu encontrar um moleque como o nosso pró. Para isso, ele dá ao nosso meninão uma espada de madeira. Jogando para cima, ele acaba pegando aquela espada de madeira em sua mão. Arthur, em seguida, já lança a espada no goró do cara, mas ele desviou. No entanto, isso não foi o suficiente. Ele tenta fazer um contra-ataque novamente. No entanto, o que ela ataca era uma capa, pois Varion já está do seu lado, pensando em lascar em algo em seu pescoço. Nosso protagonista defende, porém ele percebe que o bicho era forte. Mas vendo que tá em uma enrascada, ele acaba pulando para fora. Porém, o bicho era rápido, lançando ele para trás. Mas mesmo caindo para trás, ele acaba pegando a sua peixeira novamente. Arthur tenta nova chance em estar tentando atacar ele, mas seus ataques eram todos bloqueados. No entanto, pela última vez ele cola por trás de nosso protagonista, mas ele dessa vez foi mais rápido. Mesmo sendo mais rápido, ele é jogado para cima, mas isso deu a chance de nosso protagonista girar. Isto foi o suficiente para pegar sua espada e acertar um pouco a sua testa. Isto deixa ele bastante surpreso com a força de nosso protagonista, mas nosso prota ficou com a honra. A gente está lutando contra Viron, mas ele não curtiu isso. Ele na real queria que nosso protagonista simplesmente se tornasse seu discípulo. Querendo ou não, ele irá fazer nosso porta de seu discípulo, deixando ele surpreso com isso. Nosso protagonista, por ser humano, ele tenta recusar. Ele acabaria meio que sendo expulso desse lugar, mas Viron diz que ninguém expulsará ele. Só que para convencer o nosso protagonista a se tornar seu discípulo, ele simplesmente solta a bomba, que ele sempre sentiu umas dores em um certo ponto. Aquela dor era literalmente o legado da besta. Logo após escutar isso, ele lembra da Sylvia ter tocado nele, mas entre as bestas, há várias bestas, do rank SS ou do rank E. Mas Viron aqui neste momento, após pensar um pouco, ele pensa que nosso protagonista possui uma besta bastante forte, uma besta superior, pois bestas comuns não faz um estrago tão grande na pessoa que acabou de dominar uma. Por saber disso tudo, Arthur então pergunta a ele se ele também tinha alguma besta. Ele respondia que sim,
E ele também tinha um outro nome, que era literalmente chamado Domador de Bestas. E esse título você só consegue quando você consegue dominar a sua besta. Mas ali, esse cara dá uma ideia ao nosso protagonista. Ele pode voltar e perder o seu hacker todo, ou ficar aqui e dominar o seu hacker. Pensando em acertar, podemos já ver ele em seu quarto. Lá, ele tinha um tipo de pesadelo, como se alguém estivesse por cima de si. Acordando, ele vê a Tess por cima dele, mas ele simplesmente pede para que ela sumisse dali. Após isso, nosso protagonista desce por alguma escada. Descendo, ele acaba se reencontrando com os pais da Tess. Mas percebe que a Tess foi a única que concordou em estar deixando o nosso protagonista no reino dos elfos. Não só ela, o Vernon também queria que o nosso prota ficasse. Como então tinha dois a favor, eles deixam ficar. Dentro da carroça, Vernon simplesmente agradece o nosso protagonista por ter resgatado ela e por ter virado amiga da Tess, pois a Tess é a única princesa deste lugar e as pessoas ao redor sempre começou a jogar ela, e a Tess passou a começar a ficar mais fria. Mas eles simplesmente vão para um lugar. Este lugar era para falar com sua família. Enquanto chegava, simplesmente começa a bater na porta e começa a chamar pela velha aparecendo, eles entram, mas ela acaba percebendo que nosso protagonista era diferente. Mas ela ignora isso, pois nosso protagonista queria estar conversando com sua família. Assim então é feito, ela pede para que ele pudesse estar imaginando seus pais. Enquanto pensava nisso, em outro lugar podemos ver a mãe de nosso protagonista. Ela estava bastante para baixo, pois tinha perdido o nosso prota. No entanto, ele acaba aparecendo em sua mente, dizendo que estava vivo. Só que alguns dias atrás, antes daquilo tudo acontecer, podemos ver o que aconteceu. Após a morte suposta de nosso protagonista, a mãe de nosso prota quase partiu dessa para melhor sozinho. No entanto, eles não poderiam viver sempre para baixo. O pai de nosso protagonista sempre tentou achar o Arthur, mas nunca conseguiu. No entanto, agora o nosso prota aparece em sua mente dizendo que estava tudo ok. E além do mais, ele pede para que eles ficassem seguros com o novo bebê que estará para nascer. Após falar isso, nosso protagonista se despede. E lá, ele diz que estará pronto para poder treinar. Agora, aceitando ser discípulo do Viron, podemos ver o nosso protagonista dentro do castelo. Lá, estava para estar saindo novamente, pois aqui, a Tess estaria mostrando ao nosso protagonista a cidade. Andando por aí, eles acabam esbarrando num dos moleques da cidade. Esse elfo tentou meio que emboscar o nosso protagonista, pensando que este era um personagem clichê. Esse bicho já manda um X1 para o nosso protagonista. Ao jogar o pano no chão, ele manda um X1 para o nosso prota. Ele terá que aceitar. Aceitando então, o duelo começa. Só que Arthur nem precisou estar lutando a sério, pois com um soco só, nosso protagonista já derrota aquele elfo. Após derrotar, ele continua seu encontro com a Tess. Ali, eles vão para um lugar onde que tem armas. Mas após isso, ele vai para uma biblioteca. No entanto, ele acaba passando por um outro canto, tentando comprar algumas bombinhas, mas por ser humano, não venderia para ele. Só que a Tess aparece e compra as bombinhas ao nosso prota. Em um lugar alto, podemos ver o nosso meninão e mais a Tess. Ela começa a ver que o nosso protagonista estará agora treinando com Vyron, mas Vyron não estará pegando leve em seus treinamentos. Isto deixa o nosso meninão assustado, porém ele está ansioso para estar treinando com Vyron. Ele é um cara mais forte do que nosso prota, e ele vai estar saindo mais forte dessa brincadeira após ser treinado por ele. Assim então o tempo passa. Em seu quarto, nosso protagonista dormia, mas Tess aparece e acorda o moleque. Ela fica feliz ao ver que uma garota bonita como ela estava acordando nosso prota. Ele devia ficar agradecido com isso, mas ele vê que as empregadas era até que mais bonita do que ela, deixando a Tess neste momento irritado com o moleque. Ignorando isso, ele simplesmente continua com a sua história. Mas chamam já o nosso prota para estar treinando. Neste mundo existe 4 elementos básicos, só que em sua forma superior. Eles o chamam de desviantes. Anões podem controlar terra e fogo. Porém, elfos podem estar controlando esses dois com uma facilidade alta. No entanto, os elfos estão ilimitados com os elementos água e vento, mas eles são muito mais melhor do que os humanos nisto. Mas tem aquela pequena chance de alguns elfos conseguir nascer controlando as plantas. Mas os humanos são os únicos que conseguem criar desviante qualquer. Eles também podem estar usando os 4 elementos, mas no fim sempre existe um equilíbrio entre o poder de cada um dos seres. Mas após essa explicação, Tess pede para que pudesse mudar o tipo de treinamento de Arthur. Um dos motivos é que a Tess, neste momento, já despertou seu núcleo, mas ela, para domar o seu núcleo, teve que ser espancada um pouco. No entanto, nosso prota aparece e interrompe a história, pois ele queria apenas estar domando o seu núcleo. Assim é feito então, ele aqui agora estará fazendo algo ao nosso protagonista, e estará a colocar tipo uma mana em seu
em seu núcleo. Lá, ela será ativa. Assim é feito. Ao colocar aquilo, uma explosão acontece nesse lugar, jogando ambos para trás. Logo após aquela explosão acontecer, eles vão verificar o que aconteceu. Ali, viram, perguntam que tipo de besta ele viu ao despertar aquilo. Nosso prota só responde que viu um dragão, deixando ele bastante surpreso, pois nosso protagonista neste momento, ele era um verdadeiro domador de dragões. Após então, viram descobrir que nosso protagonista possui a melhor besta domada, ele leva o moleque para um quarto. Enquanto acordava, ele se pergunta se ele estava de boas, respondendo que sim. Ele acaba dando aviso ao nosso protagonista que daqui a 4 meses, nosso protagonista voltará para a sua casa. Enquanto ficava felizão sobre isso, ele acaba se perguntando sobre a Tess, mas Veron simplesmente diz que ela estava de boas. No entanto, neste momento, nosso protagonista precisará estar descansando, pois ele fará que esses 4 meses passem em um raio. Ele fará nosso protagonista mais forte. Após Veron sair desse quarto, ele acaba meio que percebendo uma coisa de estranho acontecendo com aquele ovo que ele estava chocando. Ele via que era macho demais por ter chocado um ovo só. Aquilo acaba meio que nascendo uma coisinha lá de dentro. Ele se assusta com isso, mas percebe que a coisinha que saiu era banguela. Mas ele fica feliz com o renascimento disto. Olhando para um lado e para o outro, ele acaba percebendo que ele era um dragão. Ficando feliz por ser chamado assim, o dragão simplesmente lasca uma mordida no braço do nosso prota, fazendo que aquilo surgisse uma marca. Ali, do nada, nosso protagonista escutou uma voz, chamando ele de mamãe. Aquilo que chamava ele de mãe era o nosso dragão, vulgo nossa Silva, se perguntando quem era isso. Ele só ignora que o dragão estava falando com ele. Em si, pede para que o dragão chamasse ele de pai. Mas nosso prota começa a olhar para o seu braço. Ele percebe que já é tão novo e já tem a tatuagem. Mas ele ignora isso tudo e começa a dormir. À noite, confuso o que estava acontecendo, ele acorda, mas ao seu lado, ele acaba vendo a Tess. Esta estava felizão ao ver a nova dragão de nosso protagonista, mas ele ignora isso tudo e pensava dormir. Mas já saindo, podemos ver a Tess ao seu lado, vendo que nosso protagonista é sortudo em ter um dragãozinho como este, mas por fora, ele acaba vendo Vyron. Vyron fica se perguntando o que seria aquilo por cima de sua cabeça. Ele ficou surpreso com isso. Ali conversando com Vyron, ele acaba descobrindo que para dragões nascer, era necessário ter um parente próximo para que o ovo possa ser chocado. Ele pensa agora que foi macho demais em chocar aquele ovo. Enquanto ficava pensando nisso, Vyron já brota de seu lado. Ele já literalmente brotou, perguntando ao nosso protagonista agora que ele estará evoluindo outra coisa ao nosso prota. Ele evitou estar evoluindo seu núcleo, pois ele antes não tinha despertado. Agora que despertou, ele poderia estar melhorando agora, se perguntando como. Ele acaba meio que tirando sua espada de madeira pro lado. Aqui, ele terá que cair na mão contra Vyron, mas Vyron se transforma em uma besta. Ele fica surpreso com sua nova forma. Agora, Vyron queria estar lutando no mano a mano com o nosso protagonista. Domadora de bestas, Magus é capaz de aproveitar essa habilidade única que é herdada por alguma besta de mana. Mas se o domador for bom em domar mana, ele pode estar se transformando em algo que domou, mas você pode estar evoluindo sua besta de mana. Agora, Vyron consegue estar utilizando a etapa 2 da sua transformação. Ele agora é capaz de estar utilizando as proezas mortais de uma Pantera das Sombras. Mas agora era a hora do 1x1, partindo para cima de nosso prota. Ele vê que o bicho era rápido demais. Ele já brota de seu lado. Arthur neste momento pensa que não conseguiria nem sequer num sonho vencer de Vyron. Para isso ele desiste dessa luta. Após desistir, ele entrega ao nosso protagonista uma espada de madeira. Assim, o tempo se passa, semanas voam. Nosso protagonista continua com seu treinamento de melhorar o seu núcleo. Já quando não está melhorando seu núcleo, ele está caindo na mão contra Vyron. Nos dias livres, nosso protagonista passeia com a Tess. No entanto, o dia passa. Agora ele chegou no dia especial, onde ele terá que partir para o seu lugar. Porém isto, a Tess não aceitou. Ela queria que ele ficasse por mais tempo. No entanto, ele não poderia. Não podendo, ele simplesmente parte. Porém, antes que possa partir, Tess aparece novamente. Ela agradece por ter ficado ali. Mas Vyron inventou a história que Arthur e Tess poderiam ficar juntos no futuro. E neste momento, nosso protagonista simplesmente ignora o que o vovozinho da Tess diz. Ali, nosso protagonista começa a se despedir com a Tess, abraçando ela. Ele e Alice em seguida começa a andar na carruagem. Ele entra dentro da carruagem, porém ao entrar dentro da carruagem, nosso meninão, o Arthur, acaba no fim se encontrando novamente com aquele cara que ele lascou um soco em sua cara. Este zoava ele, pois tinha sido expulso do reino. Só que nosso prota neste momento nem sequer sabia de qual seria sua existência, deixando o Geralt do fundo feliz com isso.
mas ele diz ao nosso protagonista para estar lembrando de seu nome. Seu nome era Fate, um herdeiro da família nobre chamada Svasa. Mas nosso prota ignora isso tudo, agarrando em sua mão, o moleque fica tímido. No entanto, ali a outra aparece. Essa diz que poderia chamar pelo nome principal dele, mas isto ele não curtiu. No entanto, nosso protagonista se vê que agora finalmente poderá estar se encontrando com sua família. Agora, ele entra no portal, mais minutos depois, e já chega no reino, onde que ele poderá estar se encontrando com sua família. Ele fica feliz ao ver que finalmente voltou à sua casa. Reino flutuante de Shuris. Ali, ele finalmente voltou para a sua casa. Mas aqui o vídeo já vai chegando naquele fim. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Caso agora você aí queira aquela continuação básica, vamos deixar uma meta de like. Pois se nós aqui conseguir chegar na meta de 5.000 likes, eu trago a vocês uma continuação dessa obra de arte daqui. Então, nos vemos por aí. E muito obrigado por assistir esse vídeo.